Meus queridos, uma bela manhã para a Física. Vou começar aquecendo com a página 382 do livro 2, o exercício 22. Para responder as questões, considere as informações e afirmativas. Tem um gráfico lá na questão, um gráfico P versus V, o clássico, e várias isotermas desenhadas. Várias isotermas, lembrando que isoterma, a temperatura é constante, T1, T2, T3. Ele faz umas setinhas ali mostrando algumas transformações. Seta 1, seta 2, seta 3 e seta 4. Vamos ver. O gráfico a seguir mostra 3 isotermas para um gás ideal que se encontra num sistema fechado, no qual as diferenças de temperatura entre as isotermas consecutivas são iguais, ou seja, T3 menos T2 é igual a T2 menos T1. Neste gráfico são indicados 4 processos, termodinâmicos para esse gás. 1 e 2 são isobáricos, 3 e 4 isométricos. É verdade, aqui a pressão foi constante e aqui o volume é constante. Com base nas informações disponibilizadas no gráfico, afirma-se que... Aí ele começa a fazer afirmações. Ótima questão para revisar termodinâmica. 1. No processo 2, a variação de energia do gás é maior do que no processo 4. Vamos pensar. Variação de energia interna dá para calcular através da temperatura, né? 3 meios de N RT. Ele disse que a variação de energia interna no processo 2 é maior do que no processo 4. No processo 2 ele foi da temperatura 1 para a temperatura 3. E no processo 4 ele também foi da temperatura 1 para a temperatura 3. Então em ambos os processos ocorreu a mesma variação de temperatura. E se não ocorre mudança no número de mols, nós vimos que uma das maneiras de calcular a variação de energia interna é justamente usando a variação da temperatura. Como a variação da temperatura foi a mesma, a variação de energia interna deve ter sido a mesma. Mas vamos analisar também sobre a ótica da primeira lei da termodinâmica. O calor jogado para um gás, uma parte se converte em trabalho, outra parte varia a energia interna. Na situação 2, eu não posso eliminar nada da questão, porque eu sei que ele realizou trabalho, ele deve ter recebido uma quantidade de calor, então tu vê, eu sei que isso aqui existiu, então ele recebeu calor para poder ter realizado trabalho, para poder sofrer uma variação de energia interna. Se eu fosse aplicar essa equação no processo 4, como ela foi isovolumétrica, o W não existiu. O fato de o W não ter existido pode sugerir para o aluno, não, o cara vai receber calor, e aí então num dos casos o calor dele vai se transformar em trabalho mais variação de energia interna. E no outro caso o calor vai se transformar só em variação de energia interna. E pode sugerir que no processo 4 a variação de energia interna é maior. Mas existe uma outra possibilidade, né? Esse aqui foi o processo 2, esse aqui foi o processo 4. A possibilidade é que no processo 4 recebeu menos calor, que foi todo convertido em variação de energia interna. No processo 2 recebeu mais calor. Uma parte realizou o trabalho e outra parte variou a energia interna. Então, mesmo olhando pela ótica da segunda lei, da primeira lei termodinâmica, eu não poderia afirmar que o ΔU na transformação 4 é maior que na transformação 2. Ou vice-versa. No processo 2, a variação da energia interna do gás é maior do que no processo 4. Não aceito. Não aceito porque em ambos os processos sofreu a mesma variação de temperatura. Então, pela fórmula da variação de energia interna, tem que dar o mesmo resultado. Tentamos investigar pela primeira lei termodinâmica, conservação de energia, e acho que era isso que ele queria. O autor da questão queria que o aluno pensasse dessa maneira. E como num caso teve trabalho e no outro não,
o aluno de repente podia se iludir naquela interpretação ali. Bonito o primeiro item, estou gostando de ver. 2. No processo 2, o trabalho realizado é menor do que no processo 3. No processo 2, o trabalho realizado é menor do que no processo 3. O problema é que o processo 3, sendo isovolumétrico, isocórico, como é que se calcula o trabalho de um gás? P vezes ΔV. Se não há variação do volume, o trabalho é nulo. Então, no processo 3, o trabalho é nulo. Já no processo 2, a gente teria que calcular toda esta área aqui para calcular o trabalho. Então, existe trabalho no processo 2, que é um trabalho positivo, já que o volume aumentou, e não existe trabalho no processo 3. Trabalho 2 maior que 0. Trabalho 3, 0. E ele disse no processo 2 o trabalho realizado é menor. Não, é maior, tanto que é positivo. E no processo 3 o trabalho é nulo. Né? Esse estava tranquilo, esse item estava fácil. 3. No processo 2, a variação de energia interna do gás é maior do que no processo 3. No processo 2, como a temperatura mudou mais do que no processo 3, ó, então variou mais. Uma maior variação de temperatura gera uma maior variação de energia interna. No processo 2, a temperatura foi além de T2, ó, enquanto no processo 3 a temperatura foi só até T2. Então tudo bem, no processo 2 a variação de energia interna do gás é maior do que no processo 3. Foi só observar a fórmula da energia interna para concluir isso. 4. No processo 4, a variação de energia interna é igual ao calor trocado com o meio. O processo 4 é isovolumétrico. Se é isovolumétrico, pode cortar o W. Então, todo o calor é convertido em variação de energia interna no processo 4. O que ele disse? No processo 4, a variação de energia interna é igual ao calor trocado pelo meio. É verdade. Sem problema. Ficamos então com 3 e 4, letra C. Eu acho que, claro que assim, se a gente analisar a questão 1 só por esta equação, fica fácil de perceber. Mas a tendência era o aluno pegar a primeira termodinâmica, e aí aquilo poderia gerar uma interrogação na cabeça do aluno. Muito boa questão, obrigado. Já vou fazer a tua, tem uma moça aqui que já está uma na filinha. Essa aqui? Ótimo! Que bela manhã para aprender física! Página 420, exercício 6. Falava o seguinte, na figura abaixo, que figura, meu querido? Tá aqui, ó, uma carga Qzão positiva, uma carga Azinho e uma carga Bzinho. Distância D, distância D. Na figura abaixo, sabe-se que o potencial no ponto A, devido à presença da carga Q, tem valor de 36 vezes 10 na 3 volts. É o potencial elétrico do ponto A. VA. No ponto B, VB, vale 9 vezes 10 na 3 volts. Sendo K constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado, Newton metro quadrado por coulomb quadrado, a carga Q vale... Muito bem. Obrigado. Bom, no ponto A e no ponto B, isso ia me arrombar todo já. Aqui é campo elétrico. Então é newtons por coulomb. Isso é arruinar a questão já de cara. Muito obrigado, só um bom pato. Muito bem. Pô, ele quer saber o valor dessa carga, né? Eu sei que essa carga é positiva, ele já tinha declarado, e mesmo que não tivesse declarado, o fato de o potencial gerado por ela ser positivo mostra que ela é positiva. E a fórmula para calcular campo elétrico é, potencial elétrico é K vezes Q sobre D. É
É assim que se determina o potencial gerado por uma carga. Já campo elétrico é um pouco diferente. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? É K Q sobre D ao quadrado, onde ainda a carga em módulo. Com os dados fornecidos, eu poderia montar duas equações. Uma das equações seria 36 vezes 10 na 3 é igual ao valor do K, 9 vezes 10 na 9, vezes a carga dividido pela distância. Observe que nessa equação eu tenho duas incógnitas, tanto a distância quanto a carga. E o mesmo vai ocorrer quando eu usar outra fórmula. Ele me falou o campo elétrico atuando no ponto B, 9 vezes 10 na 3. Ele me forneceu o valor da constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9. Eu não sei o módulo da carga e também não sei a distância. O detalhe é que agora nós temos uma equação, né? Um sistema de equações, duas equações e duas incógnitas. Uma boa maneira de resolver esse sistema é isolar numa e substituir na outra. Eu vou isolar esse D aqui, ó, que aí eu já substituo na outra e acho a carga automaticamente. Eu vou isolar o D aqui, vamos ver como é que vai ficar. 9 vezes 10 na 9 vezes Q sobre 36 vezes 10 na 3. Distância é igual, vou dividir por 9 em cima e embaixo, vai ficar 4. 10 na 9 com 10 sobre 10 na 3 dá 10 na 6. Achei a distância. Achei não, né? E agora eu vou substituir a distância ali, ó. Vou dar uma melhorada nessa parte aqui. 9 vezes 10 na 3 vezes D ao quadrado é 9 vezes 10 na 9 vezes Q. Eu vou dividir por 9 ambos os lados. Vou dividir por 10 na 3 ambos os lados, vai ficar 10 na 6. E aí D ao quadrado, né? D ao quadrado eu vou substituir por isso aqui tudo. Então substituindo, isolei numa, substituí na outra, a carga estava ao quadrado, 10 na 6 vezes Q. 10 na 6 ao quadrado é 10 na 12, Q ao quadrado sobre 4 vezes 4, 16. Isso é igual a 10 na 6 vezes Q. Eu vou dividir ambos os lados da equação por Q. E aí cancela esse ao quadrado com aquele Q ali. E vou isolar esta carga. Vai ficar Q é igual a 10 na 6 vezes 16 dividido por 10 na 12. Q é igual a 16, 10 na 6 dividido por 10 na 12, 10 na menos 6. Para ficar elegante, 16 microcoulomb. Tinha letrinha para isso? Eu acho que Claro, totalmente fora da casinha, né? Ninguém vai me corrigir na hora, hein? Só para ver me arrumar, não. A distância do ponto B é 2D, né, gente? E aqui está o erro, ó. Ali era para ser 2D. A sorte é que não tinha no gabarito, né? Se tivesse no gabarito, não ia nem parar para pensar. Então tu vê aqui, erro absurdo. Absurdo, grotesco erro. E tu vê, quando eu olhei a questão, eu já tinha pensado nisso. Não botei de distração mesmo, de displicência. Isso é um perigo. Então vamos corrigir essa cagada homérica que eu fiz. Esse D ao quadrado vem pra cá 4, né? Aparece um 4 aqui. 4D ao quadrado. Esse 4 aqui, então, era para estar aqui, né? Esse 4 fica aqui por fora. Quando isso aqui tudo foi elevado ao quadrado, aquele 4 não estava elevado ao quadrado, então aparece um vezes 4 aqui fora. Esse vezes 4 eu vou poder simplificar com 16, que vai ficar 4. E o 4 que está dividindo passou. Tem 4 vezes 10 na 16? 4 microcoulomb. Qual é a letrinha então? Letra D. Então tu vê, cara, 10 anos de sala de aula, uma distraidinha custou uma questão. Isto é D, isto é D, claro que essa distância toda é 2D. E como essa distância vale para o ponto B, quando eu estava calculando o potencial do ponto B, eu tive que ter respeitado isso.
Esse cara é até gente fina, esse cara foi queridão, porque se ele bota 16 ali, eu não ia nem perceber a cagada que eu tinha feito. Muito bom. Gosto de errar na tua frente para tu perceber como a física é perigosa. Sem atenção e humildade a gente não acerta nem as questões mais simples. Vamos que vamos! E essa aí já dá para dizer que é nível médio pro vestibular. Fazer a do colega e já volto a fazer mais uma da colega.